Chegamos à última parte desse primeiro conteúdo. Vamos avançar. Faltou falar das grandezas vetoriais, tá? Vale comentar que a notação científica também é utilizada em grandeza vetorial, não é só na escalar, ok? Bom, a grandeza vetorial ela é um pouquinho mais complexa do que a escalar, porque ela vai possuir três propriedades. Ela vai ter um módulo, esse módulo às vezes é chamado de intensidade, então o módulo vai dar o valor daquele vetor que representa a grandeza vetorial. O nome grandeza vetorial é devido ao fato de que ela vai ser representada por meio de um vetor. Eu vou até corrigir. Então nesse caso aqui eu tenho o exemplo de um vetor V, tá? Os vetores, normalmente ele vai ser uma letrinha com uma seta em cima. E o vetor em si, ele é uma seta. Eu tenho até um exemplo depois aqui, essa seta aqui é um vetor, tá? Ele é representado por uma seta. Então o módulo é o valor desse vetor. O sentido é para onde é que esse vetor está apontando, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, e assim vai. E a direção tem a ver com o fato do vetor estar na vertical, na horizontal, na diagonal e assim vai, ok? Quando eu vou fazer uma soma vetorial, nem sempre a soma vetorial vai ser uma soma convencional. Muitas vezes, a maioria das vezes vai ser uma soma diferente da convencional, tá? Então agora eu vou falar da soma vetorial, mas lembra disso, o vetor ele é uma seta, como está aqui, né? Ele vai ter um nome que é dado por uma letra com uma setinha em cima. Então nesse caso eu tenho o vetor A, aqui do lado eu vou ter o vetor B, embaixo eu vou ter o vetor S, tá? E eu posso somá-los, eu posso multiplicá-los e assim vai. Por enquanto eu vou focar na soma porque vai ser necessário para o próximo conteúdo que a gente vai ter, para os próximos em geral, beleza? Então tá, se os vetores tiverem o mesmo sentido, então repare que o vetor A aponta para a direita, o vetor B também aponta para a direita, né? E direção, repare que está na horizontal, Para somar os dois, ou seja, o vetor S, que vai ser a soma de A, vetor A, mais vetor B, basta eu pegar os módulos e somá-los. Então, um exemplo, se o vetor A valesse 5 e o vetor B valesse 3, 5 mais 3 daria 8. Então, o módulo de S seria 8. Tá? Então, a soma de dois vetores vai ser convencional quando eles tiverem mesma direção e mesmo sentido. Esse é o caso mais simples, beleza? Se o vetor tiver a mesma direção, então os dois são horizontais, mas sentidos opostos, um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda, nesse caso, a soma vetorial, o resultado vai ser uma subtração. Por isso que eu falei que soma vetorial nem sempre vai ser feita de maneira convencional, tá? Então, se eu somar esse vetor A com o vetor B, eu vou ter como resultado um vetor menor. Eu nem falei isso, né? Se eu somar vetores com o mesmo sentido e mesma direção, eu vou ter um vetor que é maior do que ambos, tá? Porque no fundo está juntando ambos. Quando eu tenho um vetor que a direção é oposta e tem a mesma direção, um é tirado do outro e o vetor resultante acaba sendo menor do que os dois que estão ali, tá? Porque no fundo é uma subtração. Então, essa soma vetorial eu continuo representando com mais aqui, só que na hora de calcular o módulo eu vou calcular com menos, porque um está indo para esse lado, o outro está indo para o outro. Então, no fundo, eu tenho uma subtração na hora de resolver. Então, se o vetor A fosse 7 e o vetor B fosse 4, 7 menos 4 daria 3 no módulo, tá? Bom, eu vou passar aí numa terceira e última forma, mas existem outras maneiras de calcular vetor, mas para essa primeira aula está de bom tamanho, ainda mais ensino remoto, né? A gente vai usar a regra do polígono. Depois, quem tiver mais interesse, quiser aprofundar, você procura a regra do polígono para soma vetorial, lá no YouTube vai ter várias pessoas falando sobre isso, caso você queira aprofundar. Mas basicamente é o seguinte, vamos pensar que eu tenho dois vetores, o vetor A e o vetor B, e eu quero somar os dois. Repare que esse está na horizontal e esse está na vertical, então eles não têm a mesma direção e não têm o mesmo sentido, tá? Então as regrinhas que eu passei anteriormente não se aplicam aqui. Eu vou ter que tentar usar uma outra forma de calcular. Então a gente vai usar a regra do polígono. Ela fala o seguinte: eu pego um vetor, pode ser o A, então eu peguei o vetor A. No final do vetor A eu vou encaixar o outro vetor, então no final do vetor A eu encaixei o vetor B, percebe? E aí eu vou
Desenhar o vetor resultante. Como é que eu faço para desenhar? Eu pego onde tudo começou, coloco o começo do vetor que eu vou desenhar e puxo ele até onde tudo acabou. Então, esse vetor em azul é o vetor soma do vetor A mais vetor B. Tá? Pela regra do polígono eu consigo identificar. Ok? Tá. É como se um carro tivesse ele andasse, né? Vamos pensar, de repente ele está assim, ele anda um pouquinho para cá, depois um pouquinho para cá. Né? Ele andou em duas dimensões que a gente fala, mas depois a gente vai ver isso com mais calma. Então na realidade ele andou numa diagonal. Estou simplificando o movimento dele, tá? Só que ele fez isso e isso, ao invés de fazer uma diagonal. Mas na prática, ele saiu daqui e chegou aqui. Tentando contextualizar, tá bom? Como é que eu calculo o módulo desse S que está aqui? Para calcular o módulo de S, eu uso Pitágoras. Repare que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo, portanto. Aqui eu tenho hipotenusa. Se eu considerar esse ângulo como referência, eu vou ter o cateto oposto aqui, o cateto adjacente. E a gente sabe por Pitágoras que a hipotenusa ao quadrado é igual à somatória dos catetos ao quadrado. Então seria o módulo desse cara ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? E aqui eu finalizo o conteúdo dessa primeira aula. Vamos ao último exercício. E até a próxima, turma.